Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo conceito importante para o Wilfred Bion para um atendimento bioniano. Sim, esse aqui que está atrás do vídeo, esse é o Wilfred Bion, para quem ainda não conhece. Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre o sem desejo. E se você ainda não viu o vídeo sobre o sem memória, que é um conceito importante para o analista real, eu vou deixar nos cards acima do vídeo, assim você consegue assisti-lo e ter um fluxo nesse pensamento. Pause esse que está assistindo agora, assista ao outro e depois você dê sequência por aqui, ok? Vamos lá entender então o que seria o sem desejo, um conceito importante do analista real para o Wilfred Bion. Quando Bion propõe esses três conceitos, ele está falando sobre a quebra do narcisismo do analista. Ou seja, eu estou tirando tudo aquilo que é importante para mim e deixando de lado para respeitar o tempo do paciente. É um ato de amor do analista para o paciente. É eu adiar a satisfação da minha libido, do meu ego, de tentar ali talvez trazer um reconhecimento para que eu possa respeitar o passo do meu paciente. O que seria então sem desejo? É eu abrir mão do meu tempo e respeitar o tempo do paciente. Eu não posso desejar que ele venha para a sessão. Eu não posso desejar que ele falte. Eu não posso desejar, principalmente, que o meu paciente melhore. E aqui nesse ponto eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre melhora, ok? Bom, na sociedade, de uma forma no senso comum e até mesmo algumas abordagens da psicologia, a melhora de um paciente seria ele estar satisfeito, ele estar feliz, ele estar ali vibrante com algumas questões. Para a psicanálise, principalmente para essa proposta de psicanálise do acolhimento, em muitos momentos, ou eu diria que na grande maioria dele, um avanço em análise, uma melhora no quadro do paciente, é quando ele entra em uma tristeza, em um abatimento, em um embotamento. Por quê? Porque isso é algo que ele evitou a vida toda, bem provável. Quando nós falamos de um processo de luto, ele causa dor. Muitas vezes o paciente chega na sessão e diz assim, olha, essa semana eu não consegui fazer nada. Eu fiquei na minha cama chorando a semana toda. E isso é uma melhora, porque isso ele não se permitia. Quantas pessoas não se permitem chorar? Algo necessário para o teu corpo, para o teu emocional. Ficam ali em vários momentos na análise. É preciso um processo de desintoxicação para que o sujeito se permita. A voz não sai, está embargada, os olhos marejados, mas o sujeito está fazendo tanta força porque aquele ato do entristecer-se parece fraqueza, parece ruim. Então, nessa proposta de psicanálise, entristecer-se é algo natural e saudável. O que adoece o sujeito, assim como diz o professor Renato, não é a tristeza, mas é o evitar entristecer-se. É quando eu não me permito ser humano. É quando eu tô com aquele aspecto de ter que ser forte o tempo todo. Percebe? Então, reconhecer o passo do paciente, o tempo dele para lidar com a dor, o tempo dele para falar sobre um assunto. Eu preciso tirar o meu desejo de ficar dizendo para as pessoas que, nossa, o meu paciente melhora, todos os meus pacientes evoluem, para estar aberto ao passo do meu paciente. Outra coisa, ele tem o direito de não querer sair daquele lugar. Ele tem o direito de viver a ilusão dele.
E eu não posso ser arrogante o suficiente ou perversa o suficiente para ficar ali cutucando a ferida do meu paciente e tentando destruir aquela ilusão ou tentando forçar ele a ver algo que ele ainda não está pronto. Toda vez que eu trago uma interpretação, eu preciso ser prudente o suficiente, sensível o suficiente para saber se o meu paciente está dando conta daquela informação. Caso contrário, eu posso estar usando a psicanálise, esse instrumento, que em vários momentos o Bion traz essa reflexão, sabe? Ele faz a comparação daquilo que você sabe de psicanálise como se fosse uma varinha, sabe? Então, assim, qual o tamanho da sua varinha? Ela é pequena, ela é média? Qual que é o tamanho dela? Quanto você sabe de psicanálise? Porque para essa proposta não é isso que importa. Não é se você sabe qual era a marca do charuto quando Freud escreveu lá qualquer que seja o texto dele. Não importa se você consegue de cor saber que Freud mencionou isso na vírgula tal, da página tal e tudo mais. O que importa é o quanto de psicanálise que você vive. É o quanto você pratica e não fica só no verbal, só na demagogia. Então, aquele instrumento de psicanálise, aquela varinha que você vai usar, não importa o tamanho dela, mas como você a utiliza. E aí ele faz uma comparação em um texto, eu vou ver se eu deixo aqui embaixo, porque agora eu não me lembro exatamente o texto que ele fala sobre isso, mas ele faz uma analogia simbólica com uma varinha que o maestro usa para harmonizar todos os instrumentistas que estão ali para criar uma canção. Nesse momento, Bion faz uma analogia simbólica desta varinha, o quanto você sabe de psicanálise, independente do tamanho dela, né? Mas como você maneja ela. E ele compara um maestro em uma orquestra. Quando ele utiliza essa varinha apenas para a conexão das melodias, para que a musicalidade aconteça, para que exista uma fluição nessa musicalidade. Porém, você pode usar esta mesma varinha para ferir alguém, para usar como uma reprovação. Assim também ele faz uma outra comparação a uma régua em uma sala de aula. Se você tem uma régua, ela tem uma função. Seria a anotação e a captação de medidas, não é? Auxilia nesse processo. Porém, ele também pode ser usado para ferir um aluno, para machucar ali numa opressão, percebe? Então, a ideia é como você usa as informações que você tem de psicanálise. Você fere ou você auxilia nessa conexão dos sentimentos, das histórias, ou você cria essa harmonia, você promove esse ambiente para que a musicalidade do paciente possa viver o seu próprio ritmo, sem essa interseção de uma outra figura, de um meu desejo, sabe? Sem que eu force o meu paciente a caminhar quando ele não está pronto. Quando você força alguém a ver algo que a sujeito não está pronto, você está machucando ele, você está ferindo ele. Tá? Então é muito importante essa prudência. Se a sua varinha é muito grande, não importa. Importa como você a utiliza. Muitas vezes uma coisa muito grande fica até difícil, porque o sujeito fica saturado. A ideia é as experiências que aquele analista tem. É o quanto de psicanálise ele tem simbolizado dentro dele, a partir do seu divã, a partir da sua análise pessoal. A minha análise pessoal é o que serve de base para aquilo que eu vou oferecer para o meu paciente. E isso é muito importante. Quando você vive uma análise rasa, que fica só na superficialidade, você não consegue caminhar com o seu paciente a camadas profundas. Diferente de quando você vive uma análise profunda, você fica sensível o suficiente para ir caminhando com o paciente, ir captando aquilo que ele te diz e não ficar preso somente às palavras. Porque em análise não é o que o paciente te diz, mas como ele te diz e aquilo que ele não te conta.
É olhar para além das palavras, são as entrelinhas daquilo. O que ele tenta esconder? O que está ressaltando? Percebe? Então vai muito para além disso. Quando eu posso abrir mão do meu desejo, respeitar o tempo do paciente, assim eu estou vivendo a psicanálise do acolhimento. Assim eu estou sendo o analista real. Não importa o tamanho da sua dor. O que importa é que eu estou com você nesse momento. Essa é a base. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. A base de um atendimento bioniano, sem desejo. Tiro todo o meu desejo. Preciso respeitar o seu tempo. Preciso caminhar do seu lado. Não é porque eu sou analista que eu estou acima do paciente, porque eu tenho um pseudo saber. Mas é porque eu estou lado a lado. Nós caminhamos lado a lado, junto com o paciente. Percebe? Um pelo outro, juntos. Eu também não sei o caminho. Eu também não sei o que é que vai resolver a sua vida. Mas juntos nós podemos encontrar uma solução. Nós podemos ir caminhando, identificando aquilo que é teu, aquilo que não é. Percebe? Se nós projetamos no outro coisas nossas, o outro também faz isso. E muitas vezes, quando eu estou fragilizado, eu me abro para o processo de introjeção. Eu pego aquilo que é do outro e agora internalizo como sendo meu. Mas isso é coisa para um outro vídeo. Neste vídeo nós ficamos por aqui. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, permanece, compartilha esses vídeos com quem você acha que vai gostar do conteúdo e espere para o próximo vídeo, onde nós vamos falar do terceiro conceito. Lembrando, os três acontecem juntos. No próximo vídeo vamos falar sobre sem ânsia de tentar compreender o seu paciente, sem ânsia de compreensão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!